Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Forte abraço a todos vocês, em especial para você, vilanovense. Hoje o Vila estreia na Copa do Brasil 2020 contra o Galvez, lá em Rio Branco, no Acre, na Arena da Floresta. E o time colorado já se vê na primeira decisão dessa temporada, né? Jogo importantíssimo. Vale lembrar que o Vila joga pelo empate. Se empatar, estará na segunda fase da Copa do Brasil. O Galvez precisa da vitória, somente a vitória interessa. Nós estamos falando aqui de um jogo de duas equipes de um patamar diferente, né? O futebol goiano, Vila Nova, é um time na escala do futebol brasileiro muito maior do que o Galvez. Passa por um momento difícil, por um momento de reconstrução, mas ainda assim isso não equipara o Vila Nova ao Galvez. O início ruim de temporada até agora, né, muita desconfiança sobre este elenco, também não equipara essa situação. O Galvez começou bem o campeonato criando, 2 jogos, 2 vitórias, né, uma contra o Nauas e outra uma goleada diante do Vasco, lá do Acre, mas ainda assim, acho que isso não serve de parâmetro. Talvez jogue em casa, isso conta muito. Talvez um jogo debaixo de chuva nessa região. Nesse momento tem chovido muito pelo Brasil afora. E eu até vi algumas fotos do jogo do Galvez contra o Vasco. Não foi neste estádio que o jogo vai acontecer hoje, né? Mas um campo quase impraticável. Tomara que hoje a Arena da Floresta dê boas condições a esse jogo entre Galvez e Vila Nova. Ao longo da temporada, os times têm jogos com aspectos diferentes, com anseios diferentes e também que exigem propostas diferentes. Deixe-me explicar melhor. Por exemplo, o jogo de domingo do Vila Nova contra o Goiânia. Aquele jogo era um jogo para o Vila jogar bem, mostrar força, mostrar que evoluiu no setor criativo, evoluiu como equipe que propõe jogo. Era um jogo para isso. Não aconteceu, mas era um jogo para isso. Vencer, evidentemente, sempre é importante, mas para o Vila nesse jogo contra o Goiânia, mostrar evolução talvez fosse mais importante, porque te dava uma boa perspectiva para a sequência do Campeonato Goiano. O Vila estará na próxima fase do Campeonato Goiano, acho que ninguém tem dúvidas disso, mas esse jogo contra o Goiânia tinha essa característica. O jogo de hoje é outra característica. Evidentemente que jogar bem é bom, vencer é bom, mas o Vila hoje ele tem um objetivo, e acho que a característica do jogo do Vila deve girar em cima deste objetivo, é se classificar. Para o Vila, o que importa lá em Rio Branco hoje é se classificar. Se classificar vencendo, se classificar empatando, se classificar da forma que for possível, mas se classificar. E por que eu destaco isso? Primeiro, pelo o aspecto, pela fórmula de disputa da competição. Nós estamos falando de uma competição mata-mata, do início ao fim. O Vila já estreia hoje em um mata, né, em um confronto de matar ou morrer. Então, quando você está em uma competição com essa característica, o que importa verdadeiramente é você seguir vivo. Foi lá, classificou, cumpriu o objetivo. Isso não afasta da gente fazer análises secundárias. Jogou bem, demonstrou evolução, a defesa foi bem, o ataque foi bem, quem jogou mal, tudo isso são análises secundárias neste cenário. Porque o que importa é se classificar. Este é um aspecto. Ao contrário do jogo do último domingo, que era um jogo muito mais para você demonstrar evolução, demonstrar crescimento, demonstrar força dentro da competição. Este de hoje não. Além deste aspecto da fórmula de disputa da competição, essa competição tem uma outra característica, que é a distribuição de dinheiro, né? O Vila, todo mundo sabe a situação financeira.
muitas dificuldades. Então, esse jogo vale para o Vila R$ 650 mil, né? Isso deve se corresponder aí a umas 2 folhas de pagamento do Vila. Então, você tem 2 folhas de pagamento de 12, 13, né? Que é um 13º. Hoje você joga por mais de 20% das suas folhas de pagamento ao longo do ano. Tudo isso para não perder para o Galvez. Se não perder para o Galvez, o Vila Nova terá recursos para cumprir mais de 20% do seu orçamento com os jogadores durante o ano. Então isso tem um peso muito grande, especialmente para quem está em dificuldades financeiras. Então o aspecto tático, técnico é importante, sempre é importante, mas hoje para o Vila o fundamental é se classificar. Vamos ver aqui o time que o técnico Ariel Mamede deve mandar a campo, é o mesmo, né, que começou o jogo contra o Goiânia. Fabrício, Christian, Brunão, Adalberto, Marquinhos, Liel, Bambu, depois aquela linha de 3 ali, Thales, Gilcinho, Lucas Silva e Nando. Tem alguns jogadores aí que eu espero um pouco mais deles. Acho que já está na hora de serem cobrados. Christian, lateral direito, tem que mostrar para que voltou para o Vila. Outro, o Liel entrar em forma, companheiro, né? Dessa forma aí, precisa trabalhar um pouco mais essa questão. O departamento técnico, físico do Vila precisa dar um melhor condicionamento ao Liel, está visivelmente fora de forma. Gilcinho, acho que já está na hora de estrear pelo Vila. Até agora jogos não foram jogos horrorosos, terríveis, mas jogos de uma participação muito tímida. E dentro desse elenco que o Vila montou, o Gilcinho tem uma importância grande, né? Então, eu tenho certeza que é um dos maiores salários deste elenco do Vila, mesmo que não seja um salário muito grande, mas é maior que dos companheiros, da maioria dos companheiros. Então precisa render um pouco mais. E o Nando, né, tem que fazer gols. Ele chegou com um repertório bom, foi um jogador que eu gostei da contratação dele pelos números que ele apresentou, mas até agora nada. Já teve umas 5, 6 oportunidades neste campeonato goiano e não fez nenhum gol. E camisa 9 tem que fazer gols. Tem aquela questão da participação, das assistências, da colaboração, tudo isso conta. Mas isso são ações secundárias de um atacante. O centroavante de área, a principal função dele é fazer gols. Se ele não faz gols, ele será questionado e por isso que o Nando já vem sendo questionado. Beleza, gente? Agora vamos aqui ao Galvez. É um time desconhecido aqui pra gente, né? Formado por muitos jogadores que atuaram praticamente só no norte do país. Luiz Miller, goleiro da base do Santa Cruz. Reginaldo, Jô, Thomas. Thomas é um brasileiro naturalizado chileno, já atuou lá no Audax italiano. Thiaguinho, lateral esquerdo, já rodou muito esse Brasil, esteve aqui no Novo Horizonte em 2016. Alcione e Joel, 2 jogadores oriundos lá do norte. O Railan, Pablo, João Manuel, outro jogador que jogou no futebol goiano, esteve na Evangélica em 2017. E lá na frente uma dúvida, né, entre o Radamés e o Adriano, para ver quem será o centroavante da equipe. Mas é um time desconhecido, comandado pelo Zé Marco. É um time muito regional, né, vamos dizer. Um time que praticamente a maioria dos jogadores só atuaram ali naquela própria região. Alguns atuaram ali no Nordeste, em times do Amazonas, do Pará. Mas é um time bastante regional. O presidente do Galvez veio a Goiânia recentemente. Ele é casado com uma goiana. E ele até deu uma entrevista lá na Rádio Bandeirantes. Lá, sim, os jogadores recebem salário mínimo. Um ou outro recebe mais do que salário mínimo, né? Então, mesmo o Vila passando esse momento de dificuldade financeira, tudo, o Vila é uma instituição futebolística muito maior que o Galvez e precisa colocar isso em campo, né? Confirmando a sua classificação. Acho que o Vila é favorito a ficar com a vaga. É só questão de ter muita concentração, não se perder durante o jogo, seja pela acomodação, seja pelo excesso de confiança.
Então é manter-se concentrado, disputar o jogo com a devida importância que o jogo merece, e imagino que fazendo assim o Vila estará na segunda fase da Copa do Brasil para enfrentar o vencedor aí de Novo Hamburgo e Ponte Preta. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês, boa sorte ao Vila lá em Rio Branco. Tomara que o Tigrão volte para Goiânia com a vaga dentro da bagagem. Até mais.